palavra de oração, meus irmãos. Vamos começar o livro de Filipenses. Começar assim, voltando aqui, né? Nós estamos já, se não me falha a memória, lá pelo 6º estudo já no livro de Filipenses. E hoje vamos entrar no capítulo 2, ali de 5 a 11. Vamos a uma palavra de oração. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos para o tempo da palavra. E queremos, ó Deus, deixar os nossos corações à disposição do Senhor. Esse deve ser o nosso intuito, o nosso coração, diante da sua palavra, a exposição dela, que o Senhor fale aos nossos corações e estejamos inclinados, ó Deus, a ouvir e a praticar, a obedecer a sua palavra. Agradecidos, ó Deus, pelos que estão aqui presentes, e fala por meio do teu servo aqui. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Abra sua Bíblia comigo. Então, como eu mencionei, sejam muito bem-vindos os nossos visitantes e pela boa assiduidade da nossa escola, né? Livro de Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim, Filipenses 2 e 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Todos juntos, o 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos estudando o livro de Filipenses e louvamos ao Senhor pelas lições que temos aprendido. Estamos no capítulo 2 agora. No estudo anterior, nós aprendemos que a igreja de Filipenses estava indo muito bem, por meio das informações que o líder lá, Epafrodito, passou ao apóstolo Paulo, quando estava ali na prisão. Mas nós entendemos também que pelo teor da carta, Epafrodito contou das bênçãos que estavam sendo recorrentes ali na igreja, mas falou de algumas dificuldades que ele estava tendo de harmonia lá com alguns irmãos. E dentro desse contexto, Paulo encoraja os irmãos, nós vimos na lição anterior, dos versículos de 1 a 4, a viverem em unidade, a lutarem juntos pela fé evangélica. Eles deveriam ter o mesmo amor, eles deveriam estar unidos de alma e sentimento, e isso em comum. Paulo, além de falar sobre como eles deveriam fazer de forma positiva, né, também enfatiza o que eles não deveriam fazer para manter essa comunhão. Eles deveriam ter o mesmo sentimento, o mesmo propósito, unidos de alma, né, fala da intensidade desse amor, mas Paulo também diz coisas para não fazer, para conservar essa harmonia. Vocês não devem viver em partidarismo, ou fazendo alguma coisa como dividindo, deixando o reino de Deus dividido. Não, ele é um só, e nós devemos viver essa unidade em harmonia por conta do que Cristo fez por nós. Tendo em vista a causa maior do cristianismo, Cristo Jesus. E nesse coração ainda, nesse mesmo tom, ele entra agora nos versículos de 5 a 11, mostrando o ponto máximo do cristianismo e da verdadeira humildade sobre o nosso maior exemplo. O nosso maior exemplo de unidade, de harmonia, não é o pastor da igreja, não são os diáconos da igreja, é Cristo Jesus e a sua obra redentora. É nele que nós devemos fitar os nossos olhos e ter como maior exemplo de harmonia dentro, então,
da humildade, da sinceridade, do amor fraternal. E nesse coração é que Paulo diz, olha, tende, não terminou a lição, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E a pergunta que cabe aqui é, que sentimento foi esse que houve em Cristo Jesus, que deve ser o nosso modelo? Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Agora a pergunta para nós é, que sentimento foi esse que houve em Cristo, que deve ser exemplo para nós? Como foi esse sentimento? Como podemos aprender com a humildade de Cristo? Ele é o nosso maior exemplo. E o tema do nosso estudo de hoje é o maior exemplo de humildade. Vamos começar algumas expressões. A primeira delas está no versículo 6, que diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos entender essa passagem aqui. Eu quero lhe dizer que o estudo de hoje, ele é um estudo prático, mas ele é um estudo mais teológico do que prático. Então tem algumas coisas aqui que vão ser mais difíceis de se compreender. Vai ser como uma comida mais grossa, mais sólida para a igreja, numa linguagem mais teológica, tá bem? Subsistindo em forma de Deus. O que significa subsistir em forma de Deus? Mesmo sendo homem, ele existia em forma de Deus. A expressão forma aqui no grego está falando sobre a essência de Cristo, que mesmo sendo homem, ele subsistia em forma de Deus. Então essa expressão aqui, forma de Deus, ele tinha a mesma essência de Deus. Mas ele tendo essa mesma essência de Deus, ele não usou como usurpação o ser igual a Deus. E é aqui que nós começamos a dar um nó em nossa mente, porque ficamos nos questionando, mas pastor, nós temos aprendido que ele é igual a Deus. Como é que vamos então desenrolar aqui esse texto? E é interessante que esse texto aqui, irmãos, pelos teólogos, né? E pelo grego, a sua formação, entende-se que é um cântico antigo. Está em forma poética, não é? Ele sai de uma prosa para uma poesia, e isso é muito interessante, porque é um cântico antigo. É formado, então, essa ideia de que aqui não é somente as palavras descritas de exortação, mas é extraído de uma poesia, de um cântico que exalta, que mostra a humildade de Cristo, na humilhação e também na sua exaltação. Precisamos lembrar que Cristo sempre existiu. Ele nasceu, veio como homem, mas antes mesmo de nascer, ele já existia. É muito importante lembrarmos disso, que Cristo ele não começou a existir, como dizem algumas seitas, algumas falsas religiões, que diz que Cristo foi criado. Ele não foi criado. O Senhor Jesus, quer dizer, como Jesus, ele nasceu, mas como Filho de Deus, ele sempre existiu. João fala numa linguagem diferente, mas da mesma forma, o Verbo se fez carne, aquele que no Antigo Testamento era só palavras, né? Conceitos, eu estou falando de letra, né? As figuras que existem no Antigo Testamento, todas apontavam para Cristo, para aquele que viria como carne, mas ele já existia como um filho e como Deus. Então é muito comum os falsos ensinos, as falsas religiões, se embasarem suas doutrinas falsas em pequenos detalhes, esquecendo do contexto maior da palavra de Deus. O Filho, ele se fez presente entre nós. Como eu mencionei, o verbo citado por João, ele se fez carne. Então, o que diz, quando ele se fez carne, ele já existia, mas ele se fez
carne habitou entre nós. Ele já existia antes mesmo de nascer. A linguagem de Paulo, ele usa uma forma poética, mas para descrever e exaltar o nome que está acima de todos os nomes. Essa é uma das passagens mais incríveis da Bíblia, muito usada por grandes teólogos, que mostra a kenosis. Inclusive, esse texto é intitulado com essa palavra, kenosis, que significa esvaziar-se, porque Cristo se esvaziou, né, de alguns privilégios como Deus. Ele não usou como usurpação o ser igual a Deus em toda a sua glória. Como assim? Como assim ele não usou o ser igual a Deus se ele era Deus? A palavra usurpação significa que ele não obteve por roubo, né? Ele não usurpou o ser igual a Deus em toda a sua glória, quando ele veio a este mundo limitado com as suas limitações humanas. Cristo tinha todos os direitos da divindade. Ele é Deus, lembre-se disso. Tinha todos os direitos, mas ele não usou como usurpação todos os seus direitos como Deus. Resolveu não usá-los em todo o seu potencial, em toda a sua glória. O texto nos diz, versículo 7, que a si mesmo se esvaziou. Aqui é onde entra a palavra kenosis. Kenosis significa esvaziar-se de si mesmo. Então esse texto é muito rico. Quando diz que ele se esvaziou de si mesmo, está nos mostrando e colocando Cristo como o grande exemplo, que mesmo sendo Deus, mesmo tendo a sua potência de divindade, ele não usou toda a sua glória como Deus. Ele se esvaziou, deixando de lado alguns privilégios como Deus e se limitando ao homem. Então é nesse sentido que Cristo se esvaziou e não usou, né, o seu grande potencial da sua divindade. Ele usou de alguns atributos, ele não deixou de ser Deus, Lembre-se que isso é muito importante. Ele não se esvaziou da sua divindade, como acham algumas religiões. Quando diz que ele se esvaziou, ele não deixou de ser Deus. Ele renunciou a alguns privilégios. Ele se esvaziou da glória e da presença celestial, nunca da sua divindade. Ele não se esvaziou dos seus atributos divinos, infinitude, onisciência, onipotência. Ele se esvaziou de alguns privilégios, da posição celestial que ele tinha diante dos anjos e diante da adoração, mas ele não se esvaziou da sua divindade. Nós podemos ver isso nos evangelhos. Alguns atributos, né? Ele evidenciou a sua divindade de forma muito bem clara. Ele andou sobre as águas. E qual foi o homem que andou sobre as águas, senão pela permissão divina, da autoridade divina? Pedro. Mas Pedro andou porque o Senhor disse o quê? Venha, venha. Então as moléculas de água, a física, obedeceu algo que a lógica humana é impossível. Andar sobre as águas é impossível. Mas em obediência à sua autoridade divina, Jesus andou sobre as águas, ele é Deus, ele não se esvaziou da sua divindade, nem dos seus atributos, e o mesmo, olha que milagre, Pedro, venha, e Pedro quebrou ali, né, todas as leis naturais da física, da química, e andou sobre as águas, por certo tempo, porque a fé dele fez com que ele submergisse. Então veja que ele transformou água em vinho, ressuscitou mortos, ele abriu mão da sua glória. Então esse se esvaziou significa isso, ele se esvaziou da sua posição e de alguns privilégios para ser homem, se esvaziou da sua posição celestial, da riqueza celestial, à pobreza dos homens,
da presença, da face do Pai, se esvaziou desses privilégios e veio para onde? Da riqueza celestial à pobreza dos homens. Então se esvaziou nesse perfil, nesse sentido, não se esvaziou da sua divindade. Importante lembrar, irmãos, que o próprio Jesus, mesmo num corpo humano, numa figura humana, mas ele tinha consciência, a sua concepção divina. Lembre que ele mesmo disse aos judeus: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. Eu vou falar isso bem baixinho. Até o próprio Satanás, o diabo, reconheceu a capacidade divina de Jesus. E as seitas não reconhecem. Olha só, até Satanás, o diabo, reconheceu a capacidade da divindade de Cristo. Porque quando na tentação no deserto, Satanás disse o quê? Transforma essas pedras em pães. Satanás sabia quem era Jesus, ele não deixou a sua divindade, não. Então a tentação foi uma forma de tentar com que Jesus deixasse a sua humanidade e focasse só na sua divindade, que isso não seria bom, porque o foco dele foi vir como homem, perfeito, homem perfeito, obedecendo à vontade do Pai. Como Deus, ele já estava na sua glória total, mas ele veio como homem. O próprio Satanás reconhece isso, levando ao pináculo do templo e dizendo o quê? Em um dos momentos, salta, né? E você vai dar ordem aos seus anjos, porque Satanás sabia que os anjos estariam à disposição de Jesus. Então ele não deixou de ser Deus. Esse texto é muito rico porque ele humilha Cristo, mas ele também o exalta. Ele é o nosso maior exemplo de servo, de humildade, de obediência. E diz aqui o texto, no versículo 7, que ele assumiu a forma de servo. Então temos a forma de Deus, a essência de Deus, mas também temos a forma de servo, que é a mesma palavra. A essência de Deus ele tinha, mas tinha também a essência dos homens, de servo, de forma divina. Deus era servido, agora se humilhou ao ponto de descer aqui à terra como homem e ser a menor posição dentre os homens. Qual foi? De servo. Ele não veio a primeira vinda para ser rei, ele veio para ser servo e humilde, para ser esbofeteado em seu rosto, para ser zombado, injuriado. Isso é humilhação para um Deus que poderia, no estalar de dedos, consumir a humanidade, mas ele estava ali como um servo humilde. É esse sentimento, é esse exemplo que Paulo traz. Olhe para Cristo. Deus, homem entre nós, não usou como usurpação a totalidade do seu poder, da sua glória, mas como servo humilde. Se ele era Deus e se humilhou, por que nós não se humilhamos? É nesse sentido que Paulo está dizendo. Amada igreja de Cristo, vamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que assumiu a forma de servo, e ele assumiu de uma forma que renunciou sua posição de glória para estar entre nós como homem e cumprir a vontade de Deus Pai. Ele é o nosso maior exemplo. Ele se esvaziou de si mesmo nesse sentido, nesse aspecto, e assumiu a forma de servo. E o versículo ainda continua dizendo que ele foi semelhante a homens, se humilhou ao ponto de ser um de nós. E para um Deus isso é muita humilhação. Ele se humilhou ao ponto de ser um de nós, com suas limitações humanas. Ele teve sede. Sede é característica humana, cansaço, ele suou como nós estamos aqui, né? Tá mais quente hoje, né, gente? Tá mais quente. Tem alguém de Sobral aqui, Tá mais quente hoje. Pois bem, como homem,
ele se esvaziou, se humilhou, como semelhança de homem, assumindo a forma de servo. Não deixou de ser Deus, mas ele adicionou a natureza humana à sua vida. Inclusive, eu quero colocar algo à parte aqui, que é algo incrível sobre Cristo, irmãos. É que foi adicionado a ele, quando ele subiu em glória, ele, Deus, Filho, ele desceu como um homem e subiu, e ele não deixou a sua humanidade. Interessante isso, pessoal. Isso é muito incrível na teologia. Foi adicionada a figura humana na pessoa de Cristo. Ele subiu ainda como homem, mas como um homem glorificado. Somente Cristo poderia fazer o que fez para salvar-nos. Se um anjo tivesse morrido na cruz, seria perdido. Se outro ser tivesse morrido na cruz, porque outros seres morreram, né, no Antigo Testamento, como cordeiros, animais, sendo sacrificados pelo pecado do povo, não foi suficiente. Foi necessário um representante lá do alto vir e ser um representante da terra. Então ele, Deus e homem ao mesmo tempo. Então uniu-se então a sua humanidade e a sua divindade, para ser possível nós sermos levados para Deus. Depois é enfatizado pelo mesmo apóstolo Paulo, que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Agora qual é a ênfase que é dada no final do versículo? Cristo Jesus, homem. Olha que interessante. Então ele era o único e necessário para nos conduzir a Deus, pois esse único se humilhou ao ponto de ser homem e sofrer todas as nossas necessidades, reconhecido, como diz o próprio versículo aqui na continuação, como figura humana, se humilhou, se esvaziou, semelhante a homens, reconhecido como figura humana. Não é este o filho do carpinteiro? Não vive entre nós sua mãe, Maria e seus irmãos? Como é que ele diz que ele é Deus? Foi conhecido como figura humana, reconhecido. Essa expressão também, reconhecido como figura humana, não é só um reconhecimento dos homens, mas fala do objetivo dele, da sua missão, ser homem e nos levar à presença de Deus por meio do seu sacrifício. E tornou-se obediente, como diz o versículo aqui. Eu quero ler novamente. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa ênfase aqui, esse destaque do apóstolo Paulo, e até a morte de cruz, mostra a grande crueldade que foi feita com o Filho de Deus, o homem Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo maior. Para fechar essa proposta aqui, eu trouxe uma ilustração para a igreja, para nós entendermos melhor. Eu sei que a linguagem, ela é um pouco teológica, é um caldo mais grosso aqui, mas eu trouxe uma linguagem também mais compreensível, por assim dizer. Imagine, Isabela, um reinado, onde o rei está sentado no trono, e ele tem os seus súditos à sua disposição. Tem a corte, tem a realeza, tem os seus súditos, e esse rei, ele decide por 33 dias deixar a sua coroa, deixar suas vestes reais e viver junto com a periferia, os seus súditos, por 33 dias. Imagine um rei fazer isso. Comer a mesma comida que os seus comem, beber a mesma bebida, não aquele vinho real, a mesma bebida dos outros, comum. Vestir as mesmas roupas, ele tirou suas roupas reais, foi vestir a roupa dos seus súditos. Comer a mesma comida, andar com eles, falar com eles, que era algo proibido, pessoas falar com o rei, a não ser por decretos.
As músicas à sua disposição para dormir também não teria o barulho da periferia. E ele foi lá por 33 dias viver ali. Eu lhe pergunto, ele deixou de ser rei? Ele perdeu a sua essência? Foi isso que aconteceu com Cristo. Por 33 anos, ele desceu aqui. 33 anos. Viveu entre nós. Reconhecido como figura humana, citado até por grandes historiadores como Flávio Joséfo. Tem uma citação bela sobre o homem Jesus que andou entre nós. É fato histórico. Morreu na cruz. Nos deu a vida. Ressuscitou. Ele é o nosso maior exemplo de servo. E eu aplico lhe dizendo que nós devemos ter esse sentimento porque muitos de nós passamos boa parte da vida cristã querendo ser servido, nos posicionando como sendo alguma coisa. É nesse sentido que Paulo então dá um tabefe aqui dos irmãos de Filipos e diz: irmãos, se há entre vocês afetividade, harmonia, complete a minha alegria, tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olhe, o exemplo maior é Cristo, e ele sendo o exemplo maior, ele se humilhou. E como é que você não se humilha? Ele foi o exemplo maior de obediência. E como é que nós, crentes em Cristo dessa geração, somos tão orgulhosos? Como essa geração, irmãos, ela é tão dura cerviz? Como é que essa nossa geração chegou a um ponto de se orgulhar-se de alguma coisa, que nós não temos nada, daqui não levamos nada. Se Cristo não nos der alguma coisa, pela graça, por sua misericórdia, não somos nada. E o apóstolo Paulo depois veio a enfatizar, dizendo que tudo aqui eu considero como perda, como algo que não vale de nada. E como é que nós estamos nos orgulhando, porque eu falei desse jeito? Pastor, comigo é assim, eu falo na cara mesmo. Porque quem fala na cara é porque às vezes não aprendeu ainda o que é a graça de Deus. Não se exalte disso não. Comigo é assim, pastor, eu boto para quebrar mesmo. Pois você não aprendeu ainda o que é humildade, não. Olhe, Jesus era Deus, ele se humilhou, andou com os seus. Esse é o nosso maior exemplo de humildade. Então, nós cristãos devemos viver, em certo sentido, com a cabeça baixa, em obediência a Deus e servindo uns aos outros, não fazendo partidarismo, eu sou, não com vanglória, mas por humildade, com muita sinceridade. Amém? Amém, meus irmãos? Com humildade. Com humildade. E se necessário, até reconhecendo: meu irmão, me perdoe-me, minha irmã, me perdoe, naquele dia eu falei isso com você, me perdoe. Olha, eu fui aqui grosseiro contigo, me perdoe. Então, Cristo adicionou isso em nós, esse sentimento de reconhecer os nossos erros. Até isso foi Cristo que adicionou em nossa vida, porque vivíamos desgarrados como ovelha que não tem pastor. O texto termina, e eu quero terminar também, exaltando a Cristo, exaltando. Esse cântico, ele termina como um avião que começou no chão, começou a decolar com toda a sua turbulência, mas ele não ficou no chão não, ele decolou. Então esse homem aqui que se humilhou, que se esvaziou, que desceu, ele também foi exaltado, porque o seu nome foi exaltado sobremaneira. Veja o que diz o restante do texto. Pelo que também, o versículo 9, Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelhos nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Embora que você não percebeu aqui, mas Paulo faz uma citação do Antigo Testamento,
do livro de Isaías, capítulo 45, versículo 23. E lá quem está falando é Deus Pai. Deus Pai dizendo que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua jurará que eu sou o Senhor. Então o apóstolo Paulo pega aquela citação de Isaías e joga diretamente aqui, aplicando a quem? A Cristo, porque Ele é Senhor. E Senhor aqui no grego é a palavra que é usada para Deus, Kyrios. Então esse texto é muito rico, porque está dizendo declaradamente que Cristo Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele é Senhor. E vai haver um momento, embora que não queiram, vai haver um momento futuro em que todo joelho, toda a humanidade, seja rebelde, seja crente em Cristo Jesus, que já é bom exaltar o nome dele, mas vai haver um dia em que até os rebeldes, os escarnecedores e os inimigos de Cristo irão o quê? Dobrar todo o seu joelhozinho e dizer, Ele é Senhor. Esse que foi reconhecido como figura humana, que morreu humilhado na cruz, ele era homem, mas ele também era Deus, Senhor. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Então o propósito maior da igreja é glorificar a Deus. Jesus, o nosso exemplo maior, obedeceu a Deus, mesmo sendo Deus, se humilhou à figura humana, esvaziou-se de si mesmo. E humildade é isso, é deixar o eu de lado. O exemplo maior é Cristo. Você tem se humilhado na presença de Cristo? Não tem como eu deixar de dizer isso, irmãos. Eu acho que na terça-feira, muito do que nós aprendemos aqui na igreja, muitos na terça-feira pegou as lições que aprenderam sobre humildade, alguns, e deixou em casa, deixou no lixo. De reclamações desnecessárias que eu ouvi. Falta de humildade. Falta de humildade. Muito egoísmo envolvido. Eu quero aproveitar. Vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Homem. Você pensa que nós não somos observados, não? Constantemente somos observados. Uns pelos outros. Principalmente a pessoa do pastor. Se não tiver humildade, eu peço ao Senhor, Senhor, me ajude a ter humildade. Me ajude. E às vezes eu sou grato, sou muito grato ao Senhor, que às vezes eu vejo crianças chegando até a mim. Diz, pastor, você tem coisa que você não sabe, mas eu me emociono muito com as crianças. E às vezes eu me abaixo mesmo para falar com eles. Porque eu aprendi uma lição no instituto muito importante. E a criança vem falar comigo, e às vezes você já me viu ajoelhado, viu? Eu me abaixo para falar com o menino, com as crianças. Aí eles vêm, me abraçam. Aí diz, pastor, você é tão bonito. A Julie do Fernando, né? A neta do Dedé. Diz, pastor, o senhor é tão bonito. Aí eu parei assim para pensar, eu disse, meu pai do céu. Mas eu fico emocionado, não é com o que ela falou, não, é com as coisas que ela diz depois, né? Acessibilidade, eu fico pensando bem assim, rapaz, Senhor, eu dou graças a Ti, ó Deus. Senhor, me ajude a ser um servo aqui nessa igreja, a ser o exemplo. Eu não sei quem vai ser o primeiro a comer, não, mas eu sei quem vai ser o último, Jair. Eu sei quem vai ser o último. Eu não sei quem vai ser o primeiro, não. Eu não sei quem vai brigar para estar no meio. Eu digo uma coisa, eu sei quem vai ser o último. Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas às vezes nós queremos estar pisando nos outros.
tende o mesmo sentimento que houve nele. E eu quero andar nesse trilho aqui, viu, pastor Aguiar? Senhor, me ajude, é difícil, me ajude a andar nos seus passos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, o exemplo que eu dei aqui não foi de maneira alguma para mostrar alguma coisa em mim. Muito pelo contrário, para mostrar o que o Senhor tem feito, a sua graça, a sua misericórdia. Eu louvo ao Senhor por essa igreja, ó Pai, pelos nossos membros, pelos nossos irmãos em Cristo, que eu esteja sempre acessível a eles, conversando, colocando-se no lugar, e que nós venhamos ter esse sentimento, ó Deus, que o Senhor é o exemplo maior. Fazemos isso porque o Senhor fez primeiro. Como diz lá em 1 João, nós amamos porque o Senhor amou primeiro. Então nos ajuda a sermos servos, mas um servo com qualidade, não com seus direitos autorais. O Senhor tinha todos os seus direitos como Deus, mas resolveu abdicar-se de privilégios celestiais e foi reconhecido como figura humana, esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Senhor, que nós possamos assumir e nos revestirmos dessa razão, desse sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?